Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos. Os dinossauros, fascinantes criaturas que dominaram a Terra durante milhões de anos, são uma fonte inesgotável de interesse para entusiastas e curiosos. Originários do período Triássico, esses répteis gigantes evoluíram em uma variedade incrível de formas e tamanhos ao longo das eras mesozoicas, desde os imponentes carnívoros, como o Tiranossauro Rex, até os pacíficos herbívoros, como o Triceratops. Os dinossauros cativam a imaginação das pessoas com suas características distintivas. Suas adaptações únicas, como cristas, espinhos e diferentes tipos de dentes, refletiam os diversos ambientes que habitavam. O estudo dos dinossauros proporciona insights sobre a evolução da vida na Terra e a extinção em massa que marcou o fim da era dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Cientistas continuam a fazer descobertas emocionantes, revelando novas espécies e compreendendo melhor o comportamento e a biologia desses antigos habitantes do nosso planeta, seja pela imponência dos predadores ou pela majestade dos herbívoros. Os dinossauros continuam a inspirar a imaginação e a curiosidade de pessoas de todas as idades. Este vídeo promete uma jornada emocionante pelo mundo dos dinossauros, explorando sua história, diversidade e o legado que deixaram para trás. Prepare-se para uma viagem no tempo fascinante. Os dinossauros foram uma incrível diversidade de criaturas que dominaram a Terra por aproximadamente 165 milhões de anos, durante as eras Mesozoica e Cenozoica. Eles se dividem em duas principais categorias: os saurísquios, com pelvis semelhantes às das aves, e os ornitisquios, com pelvis distintas. Essa classificação é essencial para entender as diferenças fundamentais entre os dinossauros. Os terópodes, uma subordem de dinossauros saurísquios, incluíam alguns dos maiores carnívoros que já existiram, como o icônico Tiranossauro Rex. Esses predadores eram ágeis e possuíam dentes afiados, sendo adaptados para a caça. Em contrapartida, os saurópodes, também saurísquios, eram gigantes herbívoros, como o Brachiosauro e o Diplodocus, conhecidos por seus pescoços longos e corpos maciços. Entre os ornitisquios, encontramos dinossauros como o Triceratops, caracterizado por seus chifres e grande crista, e o Stegossauro, com suas distintas placas ósseas ao longo do dorso. Essas criaturas herbívoras tinham uma variedade notável de adaptações, desde bicos especializados para cortar plantas até formas elaboradas de defesa contra predadores. O estudo de fósseis de dinossauros revela não apenas sua diversidade, mas também aspectos intrigantes de seu comportamento social, reprodução e ecologia. Descobertas recentes indicam que alguns dinossauros possuíam penas, sugerindo uma conexão evolutiva com as aves modernas. A extinção dos dinossauros ocorreu no final do período Cretáceo, possivelmente devido a eventos catastróficos, como impactos de asteroides ou atividade vulcânica intensa. Apesar de sua extinção, o legado dos dinossauros continua a impactar nosso entendimento da evolução da vida na Terra e permanece uma fonte infinita de fascínio e descoberta. Os dinossauros, como grupo diversificado, ocuparam uma ampla gama de ambientes ao longo de sua existência. Desde os vastos desertos até as florestas densas, essas criaturas se adaptaram a diferentes condições climáticas e geográficas. Além disso, sua evolução ao longo do tempo levou ao desenvolvimento de características únicas. Os dinossauros terópodes, por exemplo, eram bípedes e muitas vezes ágeis caçadores, enquanto os saurópodes, de grande porte, eram quadrúpedes especializados em alimentação de plantas. A diversidade em tamanho, forma e comportamento dessas criaturas é verdadeiramente notável. Descobertas recentes também destacam a ligação entre os dinossauros e as aves modernas. Algumas espécies de dinossauros, como o Archaeopteryx, apresentavam características que compartilhavam com aves, como penas, sugerindo uma conexão evolutiva fascinante. Além disso, a ciência paleontológica continua a desenterrar novas espécies de dinossauros, ampliando constantemente nosso conhecimento sobre essas criaturas antigas. Tecnologias avançadas, como escaneamento a laser e modelagem 3D, ajudam os cientistas a reconstruir detalhes anatômicos e comportamentais, proporcionando uma visão cada vez mais clara do mundo dos dinossauros. O impacto cultural dos dinossauros também é evidente, desde representações na arte até sua presença em filmes e literatura. Essas criaturas pré-históricas permanecem uma fonte de inspiração.
alimentando nossa imaginação e curiosidade sobre os mistérios do passado da Terra. A exploração contínua desse fascinante capítulo da história natural certamente revelará mais segredos e desafios intrigantes para os cientistas e entusiastas dos dinossauros. Os dinossauros, como grupo, englobaram uma diversidade notável que se estendeu por diferentes períodos geológicos. Desde os primeiros dinossauros do Triássico até sua extinção no final do Cretáceo, essas criaturas testemunharam mudanças significativas na Terra. Algumas curiosidades adicionais sobre dinossauros incluem: descobertas recentes sugerem que muitos dinossauros, especialmente os terópodes, possuíam penas. Isso reforça a conexão evolutiva entre dinossauros e aves, apontando para o fato de que as aves são descendentes diretas desses antigos répteis. Evidências fósseis indicam que alguns dinossauros, como o Velociraptor, eram animais sociais que caçavam em grupos. Além disso, ninhos de dinossauros foram descobertos, fornecendo insights sobre seus padrões reprodutivos e cuidado parental. Os dinossauros desenvolveram adaptações únicas para sobreviver em seus respectivos ambientes. Por exemplo, dinossauros como o Anquilossauro tinham armaduras protetoras, enquanto outros, como o Microraptor, tinham adaptações para o voo. A extinção dos dinossauros, há cerca de 65 milhões de anos, está ligada a eventos catastróficos, como a queda de um asteroide na península de Yucatán, no México. Isso desencadeou mudanças climáticas dramáticas e teve um impacto devastador na vida na Terra. Os dinossauros exibiam uma ampla gama de dietas. Enquanto alguns eram carnívoros vorazes, como o Carnotauro, outros eram herbívoros especializados, como o Parasaurolophus, que se alimentava principalmente de plantas. A contínua pesquisa paleontológica e avanços em tecnologia permitirão que continuemos a desvendar mais segredos sobre a história e a biologia desses animais incríveis. O estudo dos dinossauros continua a fornecer uma visão única da evolução e do funcionamento dos ecossistemas antigos. Gostou do vídeo? Inscreva-se para receber nosso conteúdo.